Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para o 8º Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público. O evento acontecerá em 2 dias, hoje e amanhã, 28 de julho, e tem como objetivo compartilhar informações e trocas de experiência entre profissionais e instituições ligados às áreas de documentação e memória. O evento é realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio da Associação Paulista do Ministério Público e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo Dr. José Antônio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Poggismânio. Acompanhando ele, convidamos também o Dr. Márcio Augusto Alves, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amapá. O Dr. Antônio Pereira Duarte, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador de Justiça Militar em Brasília e presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, Complaname. O Dr. Rafael Neubaur Demarque Costa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo. O Dr. José Oswaldo Molineiro, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Doutora Heloísa Maria Moraes Rego Pires, subprocuradora-geral do Trabalho. Dr. José Carlos Couto de Carvalho, subprocurador-geral do Ministério Público Militar do Amapá. A doutora Cíntia Pardo Andrade Amaral, promotora de Justiça, assessora da Subprocuradoria de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais, coordenadora do Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Dr. Márcio Clank, procurador de Justiça, coordenador do Centro de Memória do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para a abertura do evento, passamos a palavra ao Dr. José Antônio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais. Bom dia a todos. Para nós, do Ministério Público de São Paulo, é uma honra sediar o 8º Encontro Nacional de Memoriais. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço o apoio da associação para a viabilização desse evento. E eu não... as autoridades presentes foram nominadas e de modo que eu quero pedir vênia a todos para fazer uma saudação em nome do Dr. Antônio Pereira Duarte, que é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, membro do Ministério Público da União, em especial do Ministério Público Militar, que, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os demais integrantes, autoridades integrantes da mesa, e tecer uma brevíssima... de impromptu, de fato, verdadeiramente de impromptu, um agradecimento ao Dr. Antônio Pereira Duarte. Nós já nos conhecemos em função da sua brilhante atuação no Conselho Nacional do Ministério Público, por ter uma atuação destacada, mas, acima de tudo, eu estava revelando para ele aqui aspecto pessoal, por se tratar de um membro do Ministério Público entusiasta, motivado e que, com essa postura, acaba contagiando muitos de nós a prosseguir na jornada. Dr. Duarte não só assumiu essa questão do memorial, como inúmeras outras funções igualmente relevantes, ou até talvez mais relevantes do que essa no Ministério Público,
mas sempre com um grande entusiasmo, sempre com um propósito bastante firme de ressaltar, de valorizar a atuação do Ministério Público. Eu não quero aqui, e não é o caso, de tocar e de ressaltar aspectos relevantes no que toca à questão do memorial. Nós estamos diante de especialistas, de pessoas entusiasmadas e dedicadas. Mas é importante eu registrar que o Ministério Público de São Paulo tem uma crença muito forte na questão da valorização dos nossos temas mais caros, dos nossos princípios e, modestamente e também orgulhosamente, das nossas conquistas. Falava eu, alguns minutos antes, a respeito da importância do memorial. Se nós instalarmos fisicamente o memorial e não atribuirmos a ele o peso e o valor que entendemos necessário e importante, ele passa despercebido. Mas nós temos aqui numa luta muito grande para que isso integre, de fato, não como um museu para retratar o que é feito, como era uma promotoria nos anos 30, mas sim preservar a nossa história. E ali preservar nossas conquistas, a nossa missão, e também ousadamente, e aqui eu não quero, não se trata de uma aula nem nada, até porque estou falando com pessoas experientes e que podem, melhor do que eu, tocar nesse assunto. Mas com a pretensão de dar uma informação para a sociedade acerca do que é o Ministério Público e da relevância, da importância que o Ministério Público tem na formação da cidadania, né? Mais do que a atuação no crime, mais do que a atuação na área de improbidade, é na afirmação de valores da cidadania, na colaboração que o Ministério Público teve, e a gente espera que continue tendo, na garantia do Estado democrático de direito. É um pouco ousado, mas a gente vem assistindo ao longo dos anos o incremento da atividade do Ministério Público e da importância que tem na ordem das coisas na nossa sociedade. Então, doutor Duarte e demais integrantes, doutor Molineiro, é com muito entusiasmo que nós sediamos, é com muito orgulho que nós sediamos. Esperamos propiciar aos senhores os instrumentos, os meios necessários para o bom desenvolvimento do trabalho. Assumimos o compromisso também de fazermos uma ampla divulgação do que aqui for decidido, e aí o doutor Molineiro também pode ajudar a gente, né? Para amplificar essa experiência nossa aqui, a experiência que virá certamente de outros estados, para que a gente possa valorizar ainda mais esse esforço de nos reunirmos aqui. Tem muita gente de outros estados, muita gente de fora. Então, fica aqui a nossa firme convicção da importância desse evento e o compromisso nosso de levarmos adiante as ideias aqui debatidas e aprovadas, amplificando e reproduzindo as ideias e os temas que aqui forem aprovados. Muito obrigado a todos. Desejo excelente e profícuo trabalho a todos. E agora passo a palavra para o doutor Antônio Pereira Duarte. Doutor Molineiro, que nos brindará aqui com nos brinda com a sua presença. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa. Vejo aqui ilustres colegas de outros estados. Eu também não vou ser ousado, não, de retirar a palavra do nosso colega do CNMP, mas só dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro,
em nome da Associação Paulista do Ministério Público, dizer do orgulho de compor esta mesa. Mais do que tudo, realizar um sonho nosso na Associação Paulista do Ministério Público. O Ministério Público tem história, e quem não sabe ler a sua história não saberá escrever a sua história. Esta é uma grande realidade. Então, Franco, tenha certeza, eu coloco aqui a associação à inteira disposição dessa divulgação. Nós vamos nos empenhar profundamente para que o promotor de justiça que hoje ingresse na carreira saiba que está assentado sobre uma história bonita de luta, de cidadania e de conquistas. E ele vai ter que honrar essa história ao longo da sua trajetória. Então, eu só queria, mais uma vez, empenhar aqui a minha promessa que, enquanto estiver na Associação Paulista do Ministério Público, a Procuradoria poderá contar conosco. Elogiar o trabalho da Procuradoria, elogiar o trabalho de todos, no sentido de possibilitar esse evento, e, evidentemente, deixarei aqueles que estão mais condições de ilustrar essa palestra e de continuidade ao evento. Então, muito obrigado a todos, obrigado por esta oportunidade de passar essa mensagem e um bom trabalho a todos. Obrigado. Convidamos integrantes da mesa de abertura para tomarem assento nas primeiras fileiras com a finalidade de assistirem à palestra de abertura, que será proferida pelo Dr. Antônio Pereira Duarte, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, procurador de Justiça Militar, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, Complaname. Já está ligado, né? Já está ligado? Tá. Okay. Bom dia a todos. Queria inicialmente saudar nossos anfitriões, nas pessoas queridas, Dr. Franco, um elo de ligação insuperável no âmbito do Ministério Público brasileiro. Na sua pessoa, cumprimentar o Procurador-Geral, Dr. Jean Paulo Ismânio. Como Procurador-Geral, certamente, nesses tempos difíceis, se encontra a buscar soluções, como grande referência também que é de liderança institucional. E Brasília clamava pela sua presença, e exatamente por isso, certamente não está aqui, porque tem sido também uma pessoa entusiasmada em relação ao tema. Deixo o meu abraço e a minha gratidão por ter me franqueado essa oportunidade de estar presente neste 8º Encontro Nacional dos Memoriais do Ministério Público. Cumprimento nosso caríssimo Dr. Molineiro, presidente da associação, e vejam que, antes de mais nada, se posiciona no sentido de afirmar o apoio incondicional da associação as demandas que se fazem imprescindíveis e inadiáveis no sentido da tutela da memória de um Ministério Público que é o maior dos estados e, portanto, não pode deixar que a chama da sua trajetória se perca nos desvãos da história. Queria cumprimentar a doutora Cíntia Pardo, colega que está também na coordenação do memorial, e
hoje integra o nosso comitê gestor, parabenizá-la, vi os temas, tudo feito com muito esmero, e em que pese a insuplantável alegria de estar aqui com todos, para dizer algumas palavras nesta abertura, o meu afã aqui é mais de ouvir, é ficar rouco de tanto ouvir, como diria meu querido colega de bancada, Dr. Esdras Dantas de Souza. Mas eu, continuando os cumprimentos, eu não poderia aqui deixar de lembrar a figura extraordinária do meu professor José Carlos Couto de Carvalho, que concordou, aqueceu em acompanhar-me nesta jornada, certamente que será fecunda, de debates, de ideias em torno dessa matéria que deveria ser cara para todos nós, e dizer que o professor Couto é um farol dentro da nossa instituição. E hoje eu estou no Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro, querido Franco, graças ao professor Couto e ao nosso querido Grela, companheiro aqui do Ministério Público Bandeirante, porque no texto original da criação do CNMP não constava o Ministério Público Militar. E naquela ocasião, o professor Couto, que era nosso presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, fez instância junto à CONAMP, e o doutor Fernando Grela, ex-procurador-geral deste Ministério Público, era o secretário-geral. E foi ele que, através de texto substitutivo, concitou e sensibilizou o Parlamento Pátrio a inserir o Ministério Público Militar. É um fato histórico que não pode se perder, né? Então, eu gostaria, viu, professor Couto, de fazer esse registro público para que se tribute a Vossa Excelência essa conquista realmente fundamental para o nosso Ministério Público. Queria também cumprimentar o querido amigo doutor Márcio Alves, vocacionado para as questões de memória e de história. Por pouco não fez a faculdade de História, ele já relatou isso, mas é uma pessoa também que foi o idealizador, o coordenador do memorial do Ministério Público, né, do Amapá, e eu visitei, inclusive, e é também uma pessoa que se mostra completamente sensível a essas questões. Cumprimentar a todos os demais que integraram a mesa, dizer da importância de que todos nós estejamos unidos neste ideário e nessa perspectiva, cumprimentar os colegas das diversas edições dos encontros nacionais, e eu sempre digo que os encontros nacionais têm essa beleza até mesmo de se estreitar vínculos, de amarrar os laços da amizade e, sobretudo, de nos concitar a de buscar, tanto quanto possível, contribuir para dar visibilidade a esses colegas que, de forma estoica, muitas das vezes nos subsolos das instituições, trabalham silenciosamente para que ela, a instituição, não deixe de ter a sua fisionomia própria, a sua identidade, fruto, talvez, muitas das vezes, da insensibilidade, da omissão de muitos que não percebem o quanto é importante nós termos, neste plano em que estamos todos buscando evoluir, a sua identidade própria, a sua raiz. Então, para mim, que tenho participado de todos os eventos, de todos os encontros nacionais, de que me é possível participar, só faltei a 2 por problemas de agenda inconciliáveis, mas em todos eles eu pude ver, nos olhos de cada um dos colegas que participavam, esse brilho de poderem, de alguma forma, terem
a possibilidade de exteriorizar, de mostrar a sua face, o seu trabalho e, ao mesmo tempo, também de partilhar as suas aflições, as suas inquietações. E foi justamente, talvez, movido por esta visão que tive, por estes contatos que travei, que eu, se tem algum mérito nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, foi o de alguma forma, me tornar a voz ou o porta-voz destes profissionais da memória, da gestão documental, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E digo que não foi sem uma certa dificuldade. Hoje, olhando no retrovisor da história, os passos foram dados, percorremos uma trilha, mas esta trilha foi árdua, né? Não foi fácil, realmente foi difícil, porque, e digo isso porque talvez, né, isso integre a própria cultura, ou falta de cultura nacional, no sentido de que nós não temos, historicamente, esta visão de que temos que preservar a nossa história, temos que resguardar os nossos acontecimentos, para que nós não sejamos reféns, para que não sejamos agentes passivos de um processo de transformação que é contínuo para todos nós, no plano individual e no plano coletivo. Meus caros, minhas caras, não viemos do nada e não estamos indo para lugar algum. Nós tivemos uma gênese, nós tivemos um nascimento, e a partir do qual todo o cadinho existencial dessa trajetória coletiva passa a integrar o contexto da nossa evolução, que gradativamente vai nos dando uma identidade, uma fisionomia própria que nos distinguirá no âmbito das demais instituições. E o Ministério Público, que tem tido a coragem espartana de se posicionar em diferentes momentos para cobrar das diversas entidades, das diversas instituições públicas, o zelo para com o patrimônio histórico e cultural, como, aliás, é da sua atribuição constitucional, a tutela coletiva dos interesses difusos, dos interesses coletivos. Veja, esse mesmo Ministério Público não poderia, não deveria se pejar, não deveria se omitir, não deveria negligenciar quando se tratasse de fazer o seu próprio dever de casa, de dar o seu bom exemplo, começando, portanto, dentro do seu próprio âmago, a zelar pela sua história, pelo seu patrimônio cultural, pelo seu patrimônio histórico. É justamente dentro dessa perspectiva que nós levamos para o CNMP, e desde o início nós tivemos essa perspectiva de ser de fato, e isso eu retratei para os colegas, disse nos diversos encontros que o faria, e felizmente já no final do mandato, viu, Franco, para minha alegria, está nesse grande Ministério Público, que é o Ministério Público de São Paulo, e aqui, como talvez um último ato dentro desta minha luta no âmbito do Conselho do Ministério Público, eu queria retratar que aquilo que me foi possível dentro das limitações que me foram impostas, eu tive a possibilidade de dar voz a cada um dos senhores e a cada um das senhoras. Não só aos que lidam diuturnamente
com a gestão documental, com a preservação dos fatos, com a tutela ou o cuidado dos memoriais, mas também aos historiadores, aos museólogos, porque são profissionais indispensáveis, não só para buscar resgatar a nossa história, a história pátria, mas também são fundamentais para formar, para contribuir na formação dessa mentalidade, que nós, por exemplo, quando temos a oportunidade de percorrer o velho continente, quando se vai à Espanha, a Portugal, à Itália do Renascimento, nós nos deparamos com um zelo, com um olhar, né, um olhar de consciência para com aqueles monumentos, para com a arte, para com a história, porque isso faz uma diferença muito grande. Isso nos qualifica, isso nos fortalece e nos encoraja para poder seguir adiante e ver que podemos, cada vez mais, nos transformar em seres individuais e em seres coletivos muito melhores, muito mais preparados. Então vejam que nós estamos hoje no cenário nacional, a talvez vivenciar, talvez não, a toda evidência, temos aqui pessoas qualificadas para dizer melhor, mas não podemos nos distanciar desta constatação, que estamos hoje talvez vivendo um divisor de águas da nação brasileira, uma transformação do padrão moral relativizado por conta da aceitação passiva de situações que se perenizavam no tempo e nos colocava frente ao concerto das nações como o país do jeitinho, o país do carnaval e o país do futebol, unicamente esquecendo os valores humanos que permeiam a nossa formação étnica, os valores culturais, que são muito maiores do que única e exclusivamente o nosso belo carnaval, o nosso excepcional futebol, né? Enfim, nós somos uma pátria multifacetária, uma pátria com valores extraordinários do ponto de vista humanista cristão, que precisava desse choque de civilidade, onde pudéssemos ter, e temos que ter doravante, a convicção de que temos que caminhar pelo mesmo caminho que as outras nações que se consolidaram no tempo trilharam, que é o caminho da retidão, como Estado de Direito, como o Estado democrático de direito, respeitando-nos e nos fazendo respeitar, para não passarmos uma imagem distorcida de que este país, como já foi vaticinado, já foi alertado no futuro, não é um país sério. E para ser um país sério, para ser um país digno desse povo extraordinário que tem, nós temos, todos nós indistintamente, que respeitar a res pública, respeitar a república, respeitar o nosso erário, para que, assim, toda a verba produzida se destine aos fins que deve presidir toda a ação de gestão pública, que é realizar aquilo que Cícero dizia, a arte do bem comum. A política como o estuário natural de fazer as transformações para gerar os resultados que a coletividade precisa. E, nesse sentido, o Ministério Público, portanto, está, juntamente com a Polícia Federal, com o Judiciário, trabalhando exaustivamente, não sem estar infenso às críticas, muitas das vezes críticas, de fato,
que não são merecidas, críticas imerecidas, em relação a um trabalho que está resgatando a dignidade da nossa nação. Lá fora, senhoras e senhores, o olhar para essa pátria não é um olhar de estupefação por se ter descoberto todas essas malversações, todas essas práticas malsãs. Lá fora, o que se está vendo é a seriedade de um trabalho que podia ter sido abortado e não faltaram movimentos nesse sentido. Mas, felizmente, chegou a hora de se dar um basta a essas práticas que nos apequenaram enquanto república. E, doravante, temos que ser maiores. Temos que nos tornar, de fato, o berço da dignidade, o berço da respeitabilidade, o berço da probidade. E, portanto, a partir desse divisor de águas, nós passaremos a ser um país sério, um país respeitado e digno da sua gente. Me perdoem eu fazer, no transcurso dessa fala, essa inserção que não tem viés político, é viés histórico, memorialista. E aqui, com tantos profissionais da área, para que estes fatos se perenizem, se eternizem nas consciências de cada um de nós, para ser, de fato, a mola propulsora de novos tempos, de novas expectativas. E é nesse sentido, portanto, que nesse festejado 8º Encontro Nacional, com temas realmente extraordinários, muito bem escolhidos, ficou realmente com muito boa expectativa para ouvir os dedicados profissionais da área, todos com formação invejável, que eu queria registrar, portanto, que todos os movimentos, modestos que sejam, é para nos afirmar, para nos engrandecer. Então, o CNMP vê com muitos bons olhos esse 8º Encontro Nacional, este órgão de controle externo nascido em 2004, no bojo da Emenda Constitucional 45, ele completou, dia 21 de junho, exatos 12 anos. E em 12 anos já está fazendo o seu dever de casa. No próximo dia 8 de agosto, nós estaremos inaugurando a primeira exposição comemorativa desses 12 anos, todos estão antecipadamente convidados, e lançando o primeiro livro de história oral daquela casa, justamente relatos de 12 anos de história do CNMP, onde também temos um trabalho introdutório de um historiador que tem se afeiçoado aos temas ligados ao Ministério Público e ao Judiciário. Me refiro ao historiador Gunter Axi, conhecido de muitos dos senhores e das senhoras, onde ele faz um balanço da fase que precedeu a criação do CNMP, portanto, daquela fase em que se debatia no Brasil a criação de um órgão de controle externo, e não foi sem dificuldades que ele se implantou, bem como a fase posterior à sua instalação. E hoje, perspectivando todos os acontecimentos que antecederam a sua criação e depois passando olhos pelos acontecimentos lançados após o seu advento, nós podemos afirmar, e aí digo isso com a convicção de quem está completando 4 anos desses 12 anos de história do CNMP, de que ele vem amadurecendo, que ele vem se preparando para os desafios vindouros e fazendo também um trabalho de autocrítica, que é muito importante, algo que é imprescindível nós fazermos, Cíntia, que é exatamente a autocrítica do Ministério Público. Nós não podemos nos sentir acima do bem e do mal e nem nos acharmos dentro de um padrão de excelência intraspassável que não nos permita refletir sobre a necessidade de nós permanentemente
melhorarmos. Para isso, nós temos as escolas de preparação e capacitação. Para isso, nós criamos, no âmbito do CNMP, a Unidade Nacional de Capacitação, tudo para dotar os membros e servidores de uma expertise maior, de uma qualificação melhor, para que possam, com elevação, com grandeza, desempenhar as suas missões, os seus mundos. Então, eu estou caminhando já para encerrar essas palavras ligeiras de abertura, mas eu não poderia deixar de mencionar aos senhores e às senhoras que a preocupação do CNMP é imensa, no sentido também de revolucionar o padrão de atuação do Ministério Público, no sentido de coibir as práticas que se desviem da rota segura do cumprimento responsável dos princípios que norteiam a atuação institucional, dentro da ética, dentro do compromisso deontológico que deve gizar todo atuar ministerial, tanto quanto dos servidores, respeitando os princípios constitucionais acima de tudo e procurando esforçar-se para cada vez mais atender aos anseios da nossa combalida sociedade. A sociedade pátria tem boas expectativas em relação ao Ministério Público e eu acho que não é por acaso. O Ministério Público tem conquistado esse grau de confiabilidade e é por isso que, ao conquistar esse grau de confiabilidade, deve mantê-lo. Deve mantê-lo. E talvez esse seja o dever mais difícil de se atender, ou seja, corresponder permanentemente aos anseios sociais. Mas, para isso, o CNMP foi criado como órgão de controle administrativo, financeiro, disciplinar. Nós temos, e os senhores podem consultar a página institucional do CNMP, que é um dos órgãos mais transparentes da República, nós temos cortado na carne, punido os membros do Ministério Público que têm se desviado da conduta adequada, realizando um trabalho de estímulo aos ministérios públicos no que diz respeito ao planejamento estratégico, à gestão de resultados e, portanto, não é por acaso que nós estamos aqui hoje para dizer aos senhores e às senhoras que o CNMP, em relação à tutela da memória e da história, os empoderou, servidores e membros que lidam com o tema. Nós fechamos um ciclo com uma norma que estabelece no âmbito nacional, a partir do dia 31 de janeiro de 2017, o Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, Planame e seus instrumentos. Nós entregamos, CNMP, à sociedade brasileira, um plano que faz com que os ministérios públicos brasileiros desenvolvam uma cultura de preservação da sua história e da memória, retirando dos espaços marginalizados os seus espaços de memória, os seus servidores, e colocando-os no patamar que merecem, no sentido de lhes dar visibilidade, porque, em última análise, a história e a memória constituem os elos inquebrantáveis entre o passado de construção da identidade institucional, o presente a revelar todas as conquistas hauridas ao longo do tempo e o futuro que projeta o nosso amanhã e as expectativas de toda uma instituição. Ao mesmo tempo, nós também estamos deixando, como instituição, e digo isso em nome de todos os colegas do CNMP, que, com a sensibilidade que lhes norteou, estabeleceram um conjunto de diretrizes gerais para a preservação, promoção e difusão
da memória do Ministério Público Brasileiro. Eu peço a coordenação para não ter que ter o trabalho de ler nenhum dos dispositivos, que depois disponibilize para os participantes, e digo que, convidando-os também, que passem a visitar a página do CNMP, leiam os documentos fundamentais, porque, após a eclosão dessas normas, nós não podemos deixar de ter o senso de continuidade. Nós temos que ir avante. Nós conquistamos a normatização e, portanto, temos ferramentas importantes para poder realmente estabelecer um trabalho de preservação da nossa história, de conservação do nosso acervo documental, imagético, audiovisual, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a convicção de que é preciso dar continuidade, é preciso que isso não sofra qualquer desar no sentido do cumprimento, do atendimento dessas normas. Para isso, o CNMP criou o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão Documental e de Memória Institucional, que é o COPLANAME. Portanto, o COPLANAME hoje já está implantado, fizemos já a primeira reunião, e aqui nós temos representantes, doutora Heloísa, doutor Márcio, doutor Jales, nosso querido MP goiano, a doutora Cíntia, representando as diversas regiões do país. Nós não podíamos colocar todos, e gostaríamos de colocar todos os estados da federação, mas, na impossibilidade de termos todos, colocamos um representante de cada região do país, dos 4 ramos do Ministério Público da União, e, por 2 anos, o COPLANAME realizará esse trabalho inicial, que é um trabalho de aplicação dessas normas, e certamente terá um olhar vigilante para fazer com que todos esses regramentos, de fato, sejam cumpridos. Gostaria de enfatizar, e fico muito feliz porque esse grupo que foi reunido, ele tem, de fato, né, Fernanda, uma disposição imensa de poder dar concretude, de poder, de fato, fazer com que estas normas não fiquem apenas no papel. E um aspecto importante, Yara, que também integra o nosso COPLANAME, do MPDFT, ela tem bem essa convicção de que os gestores, até porque preservar história e memória, e os profissionais aqui não me deixam mentir, envolvem gastos, não é? Os gestores, eles, doravante, têm que ter sensibilidade. Não é? Tem que ter sensibilidade. Né? E o mais importante é que a preservação da memória e da história, professor Couto, a partir dessas normas, elas têm que integrar o planejamento estratégico institucional. Elas não podem mais apenas se tornar, vamos dizer assim, dificuldades para os gestores no que tange à orçamentação, ao dispêndio. Na verdade, tem que haver a previsão, tem que haver outras despesas igualmente importantes, né, que figuram no orçamento, devem, doravante, conviver com a previsão orçamentária e financeira desse tipo de dispêndio, que é sumamente importante. Então, a partir do nascimento dessa normatização, nós temos a convicção de que esses temas não mais poderão estar marginalizados, porque o CNMP cobrará, o CNMP exigirá de todos os gestores que passem a ter este cuidado. E a preocupação do CNMP foi muito além, inclusive no sentido de poder, ao longo do tempo, contar cada Ministério Público com um profissional, como decidido nos encontros nacionais, nas diversas cartas, com um profissional que tenha. Hoje nós temos os gestores documentais, os arquivistas, mas nós precisamos ter também o historiador e, posteriormente, os museólogos, porque nós temos que, primeiramente, compor o nosso acervo. E os Ministérios Públicos brasileiros, de uma maneira geral, não têm acervos.
Então, nós precisamos primeiro formar nosso acervo, depois a catalogação, a classificação, a preservação, nós vamos ter que partir para um profissional desse JAES, que tenha realmente a formação ideal para poder balizar o trato dessa matéria no âmbito institucional. Da mesma forma, nos preocupamos, e isso está aqui incerto nas normas, em também fazer com que a cultura da preservação esteja internalizada nas mentes dos membros e servidores, na medida em que, nos concursos públicos, estamos prevendo a inserção de temas. Alguns ministérios públicos já o fazem, mas tem que ser algo universalizado no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Ou seja, nós colocarmos temas relacionados à história, à cultura institucional ao longo dos tempos, para que, assim, nós possamos, de fato, e isso é que é mais importante do que só ter o espaço de memória. O espaço de memória é fundamental, mas ele não pode, inclusive, ser um espaço estático, ao meu sentir, tem que ser um espaço dinâmico, de reflexão crítica, de autocrítica institucional, tá certo? Então, é importante que a gente também não projete espaços que vão ficar, sobretudo, esquecidos em algum contexto do prédio que abriga a instituição. Ele tem que ser um rito de passagem permanente, uma lembrança permanente, um vínculo permanente do nosso hoje com o ontem, projetando o futuro. Nós temos que ter, e isso é importante, por isso que me parece seja a alma da instituição, ele não pode estar escondido, ele não pode estar invisível. Todos que passem pelo prédio têm antes que tomar a bênção dos seus antepassados, seus ancestrais. Porque essa trilha pela qual nós percorremos hoje, ela foi trabalhada lá atrás, com muito afinco, com muita dificuldade. Né? Quem lê os anais da Constituinte de 88 sabe muito bem do que eu estou a dizer, das lutas destemidas que foram travadas para que o Ministério Público ganhasse o espaço que tem hoje e pudesse realizar o trabalho que vem realizando hoje em prol da República, devolvendo aos cofres públicos dinheiro sagrado que tem servido para pagar aposentadorias no Rio de Janeiro, não é isso? Que tem servido para se investir nas áreas que realmente deveriam ser investidos. Então, caminhando, portanto, para o fecho dessa minha conclusão, eu queria ressaltar aos senhores e às senhoras que o CNMP não se calou, porque os senhores gritaram. Nós temos que gritar sempre, gritar no bom sentido. Não podemos nos deixar levar passivamente pelo trem da história. A história que passaremos a contar doravante dessa pátria transformada é uma história muito melhor, que nos dignifica a todos. Então, eu queria, ao cumprimentá-los e me despedir de todos, indistintamente, pela minha passagem no CNMP, registrar que continue esse esforço, que não se desesperem e nem se tornem desesperançados, porque o trem que haverá de nos levar a um futuro muito mais luminoso é o mesmo trem que nós individualmente ocupamos no dia a dia das nossas afortunadas vidas, abençoadas vidas, em que cada um, indistintamente, luta de forma firme e timorata, nesse contexto de transformação permanente. Nós não estamos, como diria Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, pela pena inexcedível de Guimarães Rosa. Nós, seres humanos,
E o melhor de tudo é isso, não estamos acabados, estamos em permanente construção. Muito obrigado. Convidamos ao palco o Dr. José Antônio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça, para entregar um certificado em homenagem e agradecimento ao palestrante. Microfone sem fio, né, para ficar aqui desse lado.